Sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. A literatura internacional reproduz, desde o surgimento da escrita, a história da divisão do mundo entre os povos, seja pela presença de habitantes originários, seja pelas guerras e conflitos que alteraram os mapas globais através dos tempos. Grande parte dessas alterações resultam até os dias de hoje em conflitos pelo direito a territórios em diversas partes do mundo. O direito internacional, a diplomacia, as cortes internacionais e até o bom senso há muito substituíram a força na resolução das disputas. Mas como isso tem funcionado? Como a comunidade internacional tem tratado estas questões? Estes e outros assuntos é o que nós vamos discutir com os nossos convidados de hoje. Eu os apresento agora o advogado de Direito Internacional Tagore Figueiredo e o consultor legislativo do Senado Federal para Relações Exteriores e Defesa Nacional, Joanisval Brito Gonçalves. Antes, como sempre, vamos conhecer um pouco mais a respeito do assunto da semana. Historicamente, as disputas territoriais ao redor do mundo foram e ainda são fatores de geração de tensões e conflitos entre povos e nações. Muitas dessas disputas já duram séculos e envolvem questões históricas, políticas e econômicas. Em muitos casos, a vida de milhões de pessoas é afetada por conflitos de diversos tipos, seja de forma temporária ou permanente. Até que as nações envolvidas consigam um acordo ou uma solução definitiva para essas disputas, o caminho pode ser longo e passa certamente pelo âmbito jurídico internacional, através de acordos, arbitragens ou ainda por decisões da Corte Internacional de Justiça da Haia. Uma entre diversas disputas de territórios envolvendo Israel e a Palestina é exemplo da resolução de conflitos no meio jurídico internacional. No caso julgado pela Corte Internacional de Justiça, a sentença determinou que o muro que Israel estava construindo na Cisjordânia era ilegal, uma vez que a Corte considerou que a divisão daquele território violava leis internacionais. Outro exemplo importante foi a decisão tomada em janeiro desse ano. Chile e Peru disputavam uma zona marítima de 38 mil quilômetros quadrados no Oceano Pacífico, rica em recursos pesqueiros. Em janeiro de 2008, o governo peruano solicitou a intervenção da Corte da Haia. O tribunal decidiu ampliar a área de mar territorial do Peru. O Brasil também está envolvido em disputas por territórios no cenário internacional. Com a Bolívia, por exemplo, a disputa é por uma ilha no rio Mamoré, em Rondônia. Um dos conflitos territoriais recentes que ganhou notoriedade envolveu a Inglaterra e a Argentina na disputa pelas Ilhas Malvinas em 1982. Tropas argentinas tomaram as ilhas, levando a região a um conflito armado que durou 74 dias. Uma resolução da ONU exigiu a retirada das tropas argentinas e a busca de entendimento diplomático entre as nações, mas a determinação não foi atendida e a Inglaterra retomou o território pela força, pondo fim ao conflito. Em 2013, um plebiscito realizado junto à população local mostrou que a maioria da população das ilhas prefere continuar sob o domínio inglês. Bom, eu agradeço mais uma vez a participação de ambos aqui para falarmos a respeito desse tema, que, embora seja uma questão antiga, como vimos, do ponto de vista inclusive histórico, na verdade é uma questão bastante atual. Eu perguntaria se, particularmente ao final da Segunda Guerra Mundial, até como uma herança do período neocolonial, aquela questão que é colocada dos mapas traçados de maneira artificial, se isso não foi se plantou naquele momento as sementes dos conflitos que acontecem até hoje em todo o mundo? Não tenho a menor dúvida disso. A Conferência de Berlim foi extremamente arbitrária na definição das fronteiras, não levou em consideração as diferenças étnicas, culturais, regionais. Nós estamos falando principalmente do continente africano, mas não só lá, também em outros lugares do mundo também. E isso repercute nos dias de hoje. Quando nós assistimos reportagens sobre conflitos civis dentro da Nigéria, por exemplo, nós percebemos um claro embate de forças internas que poderia talvez ter sido evitado se essa demarcação de fronteiras tivesse tido esse cuidado há mais tempo. Pois é, o professor tocou num ponto muito interessante. A partir do final do século XIX, com a Conferência de Berlim, os europeus meio que traçam um novo perfil territorial do mundo. Então, a gente tem uma partilha da África em territórios coloniais, a gente tem uma Primeira Guerra Mundial que divide o território europeu, divide em nacionalidades, mas não só em nacionalidades, divide politicamente nações.
E aí, com a Segunda Guerra Mundial, um novo conjunto de transformações. Portanto, o que a gente está vivendo hoje é reflexo do que aconteceu há mais de 100 anos. É uma questão interessante. Aliás, o professor Tagore falou exatamente a respeito do caso da África, que é o mais pontual, o mais conhecido, talvez. Mas nós temos na própria realidade europeia diversas situações desse tipo e que voltam agora a ser debatidas, como, por exemplo, o caso da própria Bélgica, um caso bastante explosivo, literalmente, historicamente, é o caso da antiga Iugoslávia, que enquanto existia a mão forte de Tito, o Estado existiu. A partir de um determinado momento, transformou-se naquela situação. Por que essas questões elas ainda continuam tão presentes na política internacional em pleno século XXI? São vários os motivos, assim. Para não correr o risco de parecer superficial, eu vou eleger dois motivos que me vêm mais claramente à memória agora. O primeiro é um embate de forças que nós chamamos na literatura de pan-eslavismo, de um lado, e um pan-europeísmo, que iniciou com um pan-germanismo, na verdade, que fica nesse embate, são forças que ficam nesse embate para tentar definir em torno de que nacionalidade vai orbitar o poder naquela região. Os interesses pan-eslávicos, os interesses russos, por exemplo, são naturalmente o acesso às águas quentes. A Federação Russa é um país continental, mas que precisa de acesso a águas quentes que estão aqui embaixo, próximo dos Balcãs. E, de outro lado, nós temos a Europa também, que faz uma linha geopolítica muito mais ocidental, muito mais em torno da própria Europa, dos países europeus e dos Estados Unidos da América, e tenta atrair, no caso da Ucrânia e de alguns outros países daquela região, atrair para si o eixo geopolítico daquela região. Aí nós chegamos numa questão bastante interessante, podemos falar nesse caso especificamente do que talvez seja o momento específico em termos de notícias, inclusive, com relação ao direito internacional, que é a crise da Ucrânia. E a Crimeia volta a ser notícia muito fortemente depois que tivemos no século XIX exatamente a Guerra da Crimeia, a famosa Guerra da Crimeia. Vem a pergunta, a realização de um plebiscito que tratou da possibilidade de anexação à Rússia. Para o telespectador que nos acompanha, muitas vezes ele ouve a notícia, mas foi realizado um plebiscito. Por quê? O que está errado nesse plebiscito? Por que não está valendo, vamos dizer assim? O que acontece ali exatamente? Bom, é importante observar que ali nós temos um grande jogo político, muito mais do que jurídico, envolvendo a situação da Crimeia, a situação da Ucrânia, os interesses da Europa ou dos países ocidentais, de um lado, e os interesses dos russos, do outro. Você lembrou bem a questão da Guerra da Crimeia. Até muito recentemente, quando se falava em Crimeia, a primeira referência que se tinha era exatamente aquele conflito que aconteceu em meados do século XIX. E hoje esse tema volta à pauta e a gente começa a descobrir uma região do mundo que, para nós, parece muito distante, mas para aquelas populações que vivem ali, e sobretudo a população russa, para o governo russo, é uma área estratégica. O professor Tagore lembrou do acesso às águas quentes, da frota do Mar Negro, que é a frota principal, a frota mais importante russa, que está na Crimeia. É importante lembrar a geografia da região e a demografia e assinalar que a maior parte da população ali é russa. Então, tudo isso envolve o discurso de para que lado vai seguir a Crimeia. E esse plebiscito, no final das contas, apesar das diversas críticas que são políticas, esse plebiscito assinala uma opção daquela população, nesse momento, por aderir a percepção russa. Nós estamos falando a respeito especificamente dessa crise que chama bastante atenção em todo o mundo, inclusive pelos meios de comunicação. As informações, inclusive, são muito rápidas, como tem sido ao longo de todos os conflitos que têm sido notícia. Acho que desde a Guerra do Golfo, quando nós tivemos as transmissões ao vivo em loco das guerras. Então, isso é um fenômeno moderno também e que faz-se referência agora também em relação a outras situações relacionadas a essa questão do direito territorial. Citamos agora há pouco a Bélgica, que é dividida entre a população francófona e aquela população que fala o chamado neerlandês ou flamenco, mas nós temos situações até que talvez não fossem tão noticiadas assim. Por exemplo, tem se falado recentemente, por exemplo, na criação da República do Vêneto. Veneza quer se tornar, na opinião parece que de 2/3 de um plebiscito que foi feito simbolicamente, uma república independente da Itália. Isso ainda existe? Como é que é isso? O que está acontecendo aí, nós citamos esses outros casos, no caso da República de Vêneto, no caso da Bélgica,
É uma crise paradigmática porque são dois princípios de direito internacional que estão em conflito permanente. Em primeiro lugar, o princípio da autodeterminação dos povos. Qual é a autonomia do povo da Crimeia, do povo da Bélgica, do povo da República de Vêneto para poder escolher o seu próprio destino? Mas, por outro lado, também tem um princípio muito caro ao direito internacional, que é o princípio da integridade territorial. Quer dizer, a partir de agora, nós permitiremos, então, que qualquer pequena cidade, não que o seja a Crimeia, mas que qualquer pequeno território de um país possa simplesmente levantar uma bandeira, declarar independência amanhã, tornar-se independente, né? Nós teríamos consequências devastadoras. O próprio Brasil é um exemplo disso, com o caso da Revolução dos Farrapos, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, é essa crise paradigmática que é o que preocupa mais a Academia Literatura de Direito Internacional atualmente. E para ajudar o telespectador na compreensão desse quadro todo, muitas vezes é muito difícil para nós, por exemplo, que vivemos num país tão integrado, que temos uma nacionalidade forte, como no caso do Brasil, é muito difícil para nós entendermos regiões do mundo como a Europa, onde nós temos pessoas, grupos étnicos distintos, nacionalidades vivendo num território muito pequeno. Se nós pensarmos, por exemplo, numa região como a Bélgica, nós temos num país relativamente pequeno para os tamanhos nossos de Brasil, nós temos povos com origens distintas, línguas distintas, muitas vezes religiões distintas, e povos que têm que conviver e que muitas vezes precisam se afirmar como nações. Se nós tentarmos compreender aquela realidade, a autodeterminação daqueles povos por uma perspectiva única e exclusivamente do continente americano, nós teremos dificuldade de entender, assim como eles teriam de entender a nossa nacionalidade aqui. Existe um escritor muito famoso nas relações internacionais, o Samuel Huntington, que escrevia no Choque das Civilizações a necessidade dos povos de afirmar as diferenças apenas para poder garantir a afirmação das suas próprias identidades. Então, isso acontece muito num ambiente em que várias nacionalidades e religiões e etnias e línguas e povos diferentes têm que conviver no mesmo espaço, mas são grupos muito pequenos que precisam reafirmar essa diferença. E aí os conflitos ficam cada vez mais evidentes. Até que nós falamos essencialmente, eu acredito, de questões culturais relacionadas a como essas populações veem a si mesmas e também os seus vizinhos com características diferentes. Eu gostaria de adiantar o tema do nosso próximo segundo bloco, a início pelo menos, que é justamente como o direito internacional vê essas questões. O Direito Sem Fronteiras volta logo depois do intervalo. Não saia daí. O segundo Congresso Nacional de Direito Eleitoral será realizado entre os dias 23 e 25 de abril, em Porto Alegre. O evento terá palestras sobre propaganda eleitoral, direito penal eleitoral, marketing político e outros assuntos. As inscrições podem ser feitas pelo site congressodireitoeleitoral.com. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. No programa desta semana estamos conversando sobre territórios. Bom, como eu disse no final do bloco anterior, eu gostaria de aprofundar algumas questões relacionadas a como a doutrina internacional trata desse tema, já que ele é tão presente o tempo todo nos debates internacionais. Um princípio da autodeterminação dos povos, como foi dito no primeiro bloco, é algo fundamental para a compreensão de como são tratadas as negociações. Eu vou tentar resumir aqui, na verdade, um complexo de informações sobre esse assunto. O conceito de Estado engloba o conceito de povo, território, governo, alguns incluem já aí governo soberano, e há uma convenção, a Convenção de Montevidéu, que adiciona também um quarto requisito para se constituir um Estado, que é a capacidade de entrar em relações internacionais. Então, quando essas questões territoriais são levadas a conflito, a primeira coisa que se pergunta é, será que os outros países, a primeira coisa que a doutrina pergunta é, será que os outros países precisam reconhecer essa independência territorial? Será que a autodeterminação dos povos está sujeita ao reconhecimento dos demais estados? E aí a doutrina ainda não deu uma voz final. O que a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão extremamente importante, judicial extremamente importante para essas questões, se manifestou, disse recentemente, é que é possível o reconhecimento de Estado mesmo que haja alguns territórios em situação de conflito, em situação de disputa, desde que aquele novo Estado, que pleiteia o seu status de soberania, tenha pelo menos uma parte significativa do seu território de maneira estável. São essas as questões que o direito internacional tem levantado ultimamente.
Do ponto de vista do direito interamericano, nós temos uma convenção internacional, interamericana sobre direitos dos Estados, que trata dessa questão do reconhecimento também. Como o professor bem lembrou, durante muito tempo, o reconhecimento era um aspecto fundamental para a independência. Hoje esse quadro mudou. O reconhecimento é fundamental, mas do ponto de vista político. Então, e essa convenção, ela estabelece, veja, é uma convenção interamericana, mas ela lembra que o reconhecimento político não é essencial à condição do Estado como soberano. O que parece muito lógico, porque eu não preciso dos outros para me reconhecerem. Vamos trazer para a nossa realidade individual. Eu não preciso de ninguém para me reconhecer como humano. Eu sou humano. E se nós trouxermos para a realidade do Estado, o reconhecimento passa a ser cada vez mais um ato eminentemente político e não mais jurídico. Agora, além disso, a globalização, ela também não tem reforçado essa necessidade de interação entre as nações, porque hoje, com as interações comerciais, culturais também, o surgimento de uma nova nação acaba mexendo não só em termos políticos, mas em termos, repito, culturais, comerciais. Esse conjunto, essa aldeia global, que bem ou mal ela tem se formatado, isso também não fortalece a necessidade dessa interação das nações no surgimento de uma nova nação, eventualmente? Talvez o melhor exemplo disso seja Taiwan. Taiwan que... República da China, né? Exatamente. É indiscutivelmente um Estado, é independente, realiza suas relações exteriores, não necessariamente diplomáticas, tem a sua defesa e não é reconhecido pela maior parte dos Estados da comunidade internacional, inclusive pelo Brasil. As relações internacionais se baseiam desde sempre em dois alicerces. O comércio e a guerra. E aí, nesse sentido, os países, nesse processo de globalização, acabam se adequando às necessidades econômicas, comerciais e de boas relações, muitas vezes colocando de lado as próprias questões jurídicas. O senhor citou muito bem o caso da República da China, Taiwan, que não se confunde, só para o telespectador saber, Sim. com a República Popular da China, que é a mainland, a famosa China. E eu gostaria de citar um caso às avessas, que é o caso do Estado da Palestina, né, que, diferentemente, ao contrário da República da China, Taiwan tem o reconhecimento de uma maioria muito grande na Assembleia Geral das Nações Unidas, goza de status de Estado observador nas Nações Unidas, mas que, infelizmente, não tem ainda... Não foi solucionada ainda a questão do conflito israelo-palestino, né? Agora, aí... Não entra um pouco no caso, especificamente de Taiwan, que não tem esse reconhecimento, mas o fato de que existe até aquela expressão que já foi dita com relação ao México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, não poderia se adaptar um pouco o fato de que Taiwan também está muito perto da China e fica mais difícil, é uma situação, meio que uma espada de Damocles, a gente tem negócio, mas... Não vamos provocar o gigante chinês. Isso também não, a força da China, do ponto de vista comercial e até bélico, não cria essa situação dúbia? Sem dúvida. A República, o poder, a influência da República Popular da China não pode ser desconsiderado de forma alguma. E aí a gente lembra que um dos principais investidores hoje da República Popular da China, na China continental, é exatamente Taiwan. Então, o que a gente consegue perceber aí é que é uma questão essencial do ponto de vista político, mas a genialidade humana consegue contornar esses problemas e garantir um certo relacionamento entre eles. Mas, sem dúvida nenhuma, é impossível não considerar a China e a influência da China nesse contexto. Eu, com toda a vênia, professor, talvez discordaria do senhor somente no ponto da proximidade geográfica, porque nós temos o caso das Ilhas Falkland, ou pela Argentina chamadas Ilhas Malvinas, né, que estão muito longe do Reino Unido da Grã-Bretanha, ou pelo menos da terra-mãe do Reino Unido da Grã-Bretanha, e mesmo assim continuam numa situação problematizada. É claro que ali, em razão de motivos históricos muito diferentes do que acontece com o caso da República da China, ou o que acontece com a China e o Japão, por exemplo, nas Ilhas Senkaku e de Aoyu, né, onde também há um conflito que inclui, inclusive, Taiwan também, um triplo interesse pelas mesmas ilhas.
desabitadas, inclusive. O que rege, do ponto de vista, no meio dessa situação, que tem uma força muito nitidamente, percebemos, política nessas questões, mas quais os dispositivos internacionais que regem ou tentam reger essas questões? O Estatuto da Corte Internacional de Justiça traz, no seu artigo 38, um rol de fontes do direito internacional. Ou seja, onde é que nós devemos procurar argumentos para qualquer embate e discussão jurídica. Essas fontes, entre elas os tratados e os costumes, não possuem hierarquia. Então, o direito internacional possui alguns tratados que regulamentam essa questão, como as duas convenções que nós mencionamos mais cedo, a de Montevidéu, que eu falei, e a Carta da OEA, que o senhor falou. Mas é preciso lembrar que essas convenções são regionais, são americanas, interamericanas. Não há um tratado de alcance mundial ainda sobre isso. Há duas convenções, uma de Viena, de 78, e uma outra, desculpa, eu não vou lembrar a data, mas uma mais recente, que tratam da sucessão dos estados, como ficam os bens, como ficam as nacionalidades, como ficam as questões depois que existe uma secessão, uma separação dos territórios. Mas não há ainda um tratado sobre isso. Aí nós ficamos na parte dos costumes e das decisões judiciais. Falamos agora há pouco a respeito das Falklands. O professor acompanhou recentemente essa questão. Ela está mais presente do que se pensa, né, pelo que parece. Sem dúvida. É importante lembrar que aquelas ilhas, tão ao sul do mundo, são ilhas de presença britânica desde a década de 1830, de população britânica. E aí o professor bem lembrou, exato, tão distante da terra-mãe, mas com vínculos. E aí a gente volta, vínculos culturais, vínculos étnicos, vínculos linguísticos muito fortes. E aí a gente volta lá para o início, em que o professor Tagore lembrou do direito de autodeterminação dos povos. Esse plebiscito de 2013... nas ilhas Falklands ou Malvinas, esse plebiscito deixou claro que a maioria estarrecedora da população optou por continuar vinculada ao Reino Unido e isso foi muito marcante. A gente não pode perder de vista que o direito funciona e existe, o direito internacional existe por causa do indivíduo. Não vou entrar na discussão se ele é sujeito ou não do direito internacional, mas o objetivo final é sempre o indivíduo. No caso da própria Ucrânia, por exemplo, ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando uma parte do território da Tchecoslováquia foi deslocada para a Ucrânia, a população daquela região ali, subcarpática, teve a opção de escolher se queria a nacionalidade ucraniana ou manter a sua nacionalidade tchecoslovaca. E o foco, portanto, deve ser sempre no indivíduo. E os bens? O que vai ser feito com isso, né? E os investidores que estão num país que moram numa parte do território, que agora vai ser um país, com investimentos na outra parte. Essas questões o direito precisa organizar também. A própria nacionalidade, a que país eu pertenço? Qual vai ser o meu passaporte agora? Qual vai ser o meu passaporte? Exatamente. E olha que hoje a gente nem falou, por exemplo, das Coreias, a gente tem várias situações. E, ou seja, nós temos vários programas que podem ser gravados para debater esse importante tema. Que nós façamos um programa para cada conflito. Né? Porque... já tem programa até para 2015, pelo menos. Eu queria agradecer muito a participação de ambos aqui no nosso programa de hoje. Nós, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Eu conversei com o advogado de Direito Internacional, Tagore Figueiredo, e o consultor legislativo do Senado Federal para Relações Exteriores e Defesa Nacional, Joanisvaldo Brito Gonçalves. Mais uma vez, eu agradeço a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E agradeço também a você, amigo da TV Justiça, que está sempre conosco. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!